Se você é médico e está pensando em construir uma carreira fora do Brasil, existe uma pergunta que provavelmente já passou pela sua cabeça. Vale mais a pena revalidar o diploma em Portugal ou na Itália? Essa é uma dúvida muito comum. Na verdade, eu diria que essa é uma das primeiras perguntas que praticamente todo médico brasileiro faz quando começa a pesquisar sobre sua carreira internacional. E isso acontece por um motivo simples. Portugal e Itália acabam surgindo naturalmente como dois caminhos possíveis para quem deseja exercer a medicina dentro da Europa. Portugal chama atenção pela proximidade cultural, pelo idioma e pela sensação de familiaridade que muitos brasileiros sentem com o país. Já a Itália desperta interesse por outro motivo. O país possui um sistema de saúde consolidado e faz parte da União Europeia, o que abre portas para uma carreira médica dentro de um mercado muito amplo. Mas aqui existe um ponto que eu sempre faço questão de explicar para os médicos que estão iniciando esse processo. A decisão entre Portugal e Itália raramente deveria começar pelo país. Na verdade, começar por essa pergunta pode levar muitos profissionais a tomar decisões baseadas em fatores que não são mais importantes. Porque quando falamos de revalidação de um diploma médico, nós estamos falando apenas de escolher um lugar para morar. Nós estamos falando de um projeto de carreira internacional. E projetos de carreira exigem estratégia. Exige um erro muito comum que eu vejo médicos cometerem logo de início desse planejamento. Muitos profissionais começam tentando descobrir qual país é mais fácil para revalidar o diploma. Eles pesquisam em fóruns, conversam com colegas, assistem vídeos e tentam encontrar alguma resposta definitiva. Algo como: Portugal é mais fácil ou Itália é mais rápido. O problema é que essa lógica pode ser enganosa, porque a revalidação de um diploma médico funciona de um pouco mais como um diagnóstico clínico. Nenhum médico sério inicia um tratamento sem primeiro analisar os exames do paciente. Com a revalidação, acontece algo muito parecido. Antes de escolher o país, é preciso entender como funciona o processo em cada lugar e principalmente como a sua formação se encaixa nesses critérios. E é exatamente isso que vamos conversar hoje. Sobre diferença entre os dois países, vale a pena entender um ponto importante. Apesar de existirem caminhos diferentes, alguns passos são praticamente obrigatórios em qualquer processo de revalidação na Europa. Um deles é o apostilamento de documentos. Esse procedimento existe por causa de um tratado internacional chamado de Convenção de Haia. Na prática, o apostilamento funciona como um selo internacional que confirma que o documento emitido no Brasil é autêntico e pode ser reconhecido no exterior. Diploma, histórico escolar, certidões acadêmicas, tudo isso normalmente precisa ser apostilado antes de ser analisado por uma instituição estrangeira. Outro ponto importante envolve as traduções juramentadas. Dependendo do país e da instituição responsável pelo processo, documentos como histórico escolar, programas de disciplinas e certificado precisam ser traduzidos oficialmente para o idioma local. E aqui aparece um detalhe que muitas pessoas não imaginam. As instituições que analisam a revalidação do diploma não olham apenas o diploma em si. Elas analisam também a estrutura completa da formação médica e isso inclui a carga horária do curso, as disciplinas cursadas, o conteúdo programático das matérias, estágio clínico e período de internato. Ou seja, o processo funciona como uma espécie de raio-x da formação acadêmica do médico. Agora, vamos falar especificamente de Portugal. Em Portugal, o reconhecimento de diplomas estrangeiros acontece principalmente por meio das universidades. Instituições como a Universidade de Lisboa, a Universidade do Porto e a Universidade de Coimbra participam frequentemente desses processos. Essas universidades, elas analisam a formação médico estrangeiro e comparam com o currículo do curso realizado no Brasil e o currículo cursado de medicina em Portugal. Esse processo segue diretrizes estabelecidas pela Direção-Geral de Ensino Superior. Durante essa análise, diversos fatores são considerados. Por exemplo, a carga horária total do curso, disciplinas obrigatórias, estágio clínico e estrutura curricular. Se a universidade entender que existe compatibilidade suficiente entre os currículos, o diploma pode ser reconhecido. Mas em alguns casos podem surgir exigências adicionais. As exigências, elas envolvem provas, avaliações ou até mesmo complementação de determinadas etapas acadêmicas. Ou seja,
O processo português, ele costuma ter um forte caráter acadêmico. Na Itália, o caminho pode ser um pouco diferente. Além da possibilidade de análise por universidades, existe também a via administrativa conduzida pelo Ministério da Saúde italiano. Nesse modelo, o objetivo da análise é verificar se o médico possui formação suficiente para exercer a profissão dentro do sistema de saúde italiano. Depois que o diploma é reconhecido, o médico ainda precisa realizar o registro profissional na ordem local. Essa entidade funciona como um órgão responsável pela regulamentação profissional médica na Itália, praticamente o nosso CRM. Somente após essa inscrição é possível atuar legalmente como médico no país. Mas doutora, afinal, qual país é mais fácil? Agora chegamos à pergunta que quase todo médico faz e a resposta pode surpreender muita gente. Não existe um país universalmente mais fácil. O sucesso de um processo de revalidação depende de fatores muito específicos da formação do médico. Por exemplo, a universidade onde ele se formou, a carga horária do curso, o conteúdo das disciplinas, o estágio clínico realizado e, principalmente, a aprovação em todas as fases das provas técnicas. 2 médicos formados em universidades diferentes no Brasil podem ter resultados completamente distintos, mesmo tentando revalidar o diploma no mesmo país. Por isso, quando analisamos um processo aqui no escritório, o primeiro passo normalmente não é escolher o país. O primeiro passo é entender qual caminho possui melhor compatibilidade com aquela formação em específico. Outro ponto que muitas vezes não aparece nas pesquisas iniciais é a complexidade administrativa do processo. A revalidação de um diploma médico pode envolver diversas etapas burocráticas: organização dos documentos, apostilamentos, traduções, envio de documentações para instituições estrangeiras, acompanhamento do processo e eventuais exigências adicionais. Em muitos casos, todo esse percurso pode levar cerca de 18 meses. Por isso, uma assessoria especializada costuma ajudar principalmente em 3 pontos. Primeiro, no acompanhamento estratégico do processo desde o início. Segundo, na organização de toda a parte burocrática, incluindo documentos e traduções. E terceiro, permitindo que o médico concentre sua energia naquilo que realmente depende dele: estudo, preparação profissional e adaptação ao sistema de saúde europeu. Construir uma carreira médica fora do Brasil não é apenas uma mudança geográfica, é uma decisão que pode transformar completamente o futuro profissional e pessoal de um médico e de sua família. Portugal e Itália podem representar caminhos interessantes deste projeto, mas a escolha mais segura raramente acontece por impulso ou apenas por preferência pessoal. Ela acontece quando existe estratégia, quando existe análise da formação acadêmica e quando existe clareza sobre o tipo de carreira que deseja construir a longo prazo. Ao longo do tempo, eu percebi que muitos médicos começam essa jornada tentando descobrir qual país é mais fácil. Mas a pergunta mais importante normalmente é outra: qual caminho foi realmente pensado para o meu perfil profissional? Porque quando essa pergunta é respondida de forma correta, a revalidação do diploma deixa de ser apenas um desafio burocrático. Ela passa a ser o primeiro passo para construir uma carreira médica internacional sólida e previsível.